A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça, as bênçãos do Senhor estejam mais esse dia junto com a gente e que nós também estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Ficamos alguns dias ausentes, mas Deus bem sabe que a nossa rotina espiritual não foi perdida. Todos os dias nós temos que manter essa rotina de fazer a leitura de um capítulo da Bíblia, estudar a palavra de Deus e meditarmos principalmente no ensinamento que cada capítulo traz pra gente. Eu quero muito agradecer às pessoas que mandaram mensagem, às pessoas que deixaram seus comentários, se preocupando, né? Cadê a leitura da Bíblia? O que houve? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, pelo carinho que vocês têm comigo e principalmente pelo carinho e o propósito com a palavra de Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Eu vou pedir para vocês que ainda não são inscritos para se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu gostei, compartilhar, fazer a palavra do Senhor chegar a mais pessoas, porque o ensinamento da Bíblia é a palavra verdadeira do Senhor. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Reis, capítulo 20. O título desse capítulo é A Guerra entre Acabe, rei de Israel, e Ben-Hadad, o rei da Síria. E essa guerra, Deus vai fazer uma grande obra pelos filhos de Israel. Vamos prestar bastante atenção, porque nós temos uma grande lição no capítulo de hoje. O verso 1 diz: E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros que haviam com ele. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Samaria é a capital de Israel, daquelas 10 tribos que foram divididas, né? O rei do norte. Então, ele não vinha sozinho, o rei da Síria. Ele vinha junto com mais os 32 reis menores. Ali tinha uma força de guerra, de exército muito grande. No verso 2 diz o seguinte: E enviou à cidade mensageiros a Acabe, o rei de Israel, e disse-lhe assim: A tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Então Acabe, o rei de Israel, responde: Conforme a tua palavra, ó meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. O rei Acabe tinha o entendimento que ele não poderia ir contra o rei da Síria e mais 32 outros reis e seus exércitos, porque certamente eles seriam condenados à morte. Esse é o primeiro recado que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, manda para Acabe. Passando algum tempo depois, horas depois, ele manda novamente os mensageiros dele e dizem outra mensagem. No verso 6 diz: Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos olhos deles meterão a mão e levarão. Então a primeira mensagem era: a prata, o ouro, as mulheres e os filhos do rei seriam tomados. Mas horas depois, como Acabe havia se colocado como servo de uma forma tão fácil, ele manda novamente os mensageiros e diz: Olha, não quero só as mulheres, a prata, os filhos, o ouro. Eu vou entrar nas tuas casas e vou entrar na casa dos teus servos, e tudo que os meus homens acharem aprazível, eles levarão. Nesse momento, Acabe reúne os anciões, os homens mais importantes da cidade, ali onde eles estavam em Samaria, e fala: olha, primeiramente ele pediu ouro, prata, mulheres e filhos do rei. Agora ele quer entrar na casa de todos os servos de Israel. E nós não vamos aceitar isso. Nós vamos lutar contra eles. Nós somos em número muito menor, mas nós vamos lutar com eles. Essa foi a posição de Acabe, a resposta que ele manda para os mensageiros do rei Ben-Hadad. Agora, o ponto alto desse capítulo está no verso 10 e no verso 11. Façam bastante atenção, porque é em cima desses versos que nós vamos meditar hoje. Verso 10 diz: E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses
e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. A arrogância do rei Aben-adab. Ele diz que o pó de Samaria, se cada homem que estivesse com ele no exército tomasse um punhado da areia, do pó, da terra da cidade de Samaria, não vai haver terra para todos os homens, pela quantidade de homens que havia no exército dele. Rei Acabe manda um recado para ele dizendo o seguinte, no verso 11. Diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Ou seja, não se gabe vitorioso antes de ter a vitória nas tuas mãos. Porque o rei Aben-adab diz, nós somos tão fortes que nós vamos aniquilar vocês. Vocês não são o suficiente para a gente. E ele humildemente responde, olha, você ainda não venceu, porque nós ainda não fomos para a batalha, não fomos para a guerra. Não cante vitória antes do tempo. Pela resposta de Acabe, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no verso 13, manda um profeta levar um recado para o rei Acabe, e esse recado é o seguinte. E disse assim o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Glórias a Deus. Acabe tinha 7.000 homens, e essa era toda a força de exército de Israel. Do outro lado, haviam mais de 20.000 homens. Aqui na batalha não descreve exatamente quantos homens eram do outro lado, mas eram tantos, como no verso anterior nós lemos, se cada um pegasse um punhado de terra de Samaria, não teria terra suficiente para todos aqueles homens. Enfim, eles vão para a batalha e assim como o Senhor havia dito, Israel prevalece. E o rei Aben-adab e outros homens que estavam junto com ele fogem para poupar suas vidas. Estes mesmos homens que estavam ali para servir o rei Aben-adab, os comandantes dele, dizem para ele o seguinte, olha, nós só perdemos essa guerra porque o povo de Israel, os homens de Israel, são os homens dos montes, eles lutam nos montes, mas se nós levarmos essa batalha para a planície, então certamente nós seremos vitoriosos. Mais uma vez, o profeta, um servo de Deus, vai até Acabe e diz para ele, esforça-te, prepara o teu exército, porque daqui a 1 ano, Aben-adab vai voltar contra você e vai vir muito mais forte. E exatamente assim acontece. 1 ano depois, Ben-adab, ele vai com mais de 120.000 homens contra o rei Acabe. E o rei Acabe, mais uma vez, é protegido por Deus e o Senhor, mais uma vez, manda para ele um recado dizendo, verso 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel. Os próprios homens comandantes do rei da Síria dizem para o rei Aben-adab que o Deus de Israel é o Deus dos montes, Deus da montanha, que eles não poderiam estar ganhando na planície. Eles tinham essa ideia porque Israel fazia os sacrifícios nos montes, né? Eles erguiam o altar no monte, então eles tinham essa ideia que Deus de Israel era somente Deus do monte. E se eles fossem para as planícies, certamente seriam vencedores. E aqui Deus diz que não. Deus é Deus da planície, Deus da montanha, Deus dos mares, é Deus de tudo. Foram 7.000 homens do exército de Israel contra mais de 120.000 homens do exército da Síria. E eles mataram todos estes homens. Aqui diz que num único dia eles mataram mais de 100.000 homens. E o restante dos homens morreram quando eles fugiam para a cidade de Afeg. Os muros da cidade caíram e mataram mais de 27.000 homens. Ok, mas o rei e os comandantes ainda estavam vivos.
escondidos no meio das casas ali onde sobraram daquela batalha. E os comandantes do rei da Síria falam para ele: olha, nós sabemos que os reis, né, pela tradição dos reis de Israel, eles costumam ser muito bondosos. Então, vamos nos vestir de forma humilde e vamos pedir a misericórdia dele. Assim, os comandantes vão até o rei Acabe e falam para ele: meu senhor, nós nos rendemos a você, mas deixe que o nosso rei viva. E ele fala: que viva, meu irmão. Quando ele usa essa palavra, meu irmão, nesse momento eles têm: realmente nós somos teu irmão, não poderia matar, deixe-nos viver, né? Deixe que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, possa viver. E ele concorda, chama inclusive de irmão. O rei da Síria vem, se apresenta para ele, agradece ele pela misericórdia e fala: olha, eu vou devolver para você as cidades que meu pai tomou do teu pai e nós vamos ficar bem. Essa é a promessa do rei da Síria. E ali, cada um está indo para o seu canto. Porém, o Senhor Deus não se agradou nada da resposta em que Acabe deu para o rei da Síria, porque a ordem era que o rei da Síria fosse morto. Afinal, ele é inimigo de Deus. Ele não é inimigo apenas de Acabe, ele é inimigo de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, um profeta pede para que o seu companheiro dê um soco nele. E esse companheiro diz: não, eu não vou dar um soco em você. E aí o profeta fala para ele: você vai ser morto por um leão. E assim, no meio do caminho, ele encontra o leão e é morto. O profeta chega para um outro companheiro e diz para ele: dá um soco na minha face. E esse outro companheiro dá um soco na face dele, deixa ele bem machucado. E aí ele cobre o rosto dele com uma tala e no meio do caminho ele vai e se encontra com o rei Acabe. E aí ele diz: meu rei, meu rei. E o rei diz para ele: você está me incomodando, sai do meu caminho. Não, rei, eu preciso que você julgue uma causa para mim. E o rei diz para ele: então, o que é? Ele diz: colocaram o homem sob minha responsabilidade e eu deveria cuidar desse prisioneiro, não deixar que esse prisioneiro fugisse. Era minha responsabilidade que se ele fugisse, eu deveria matá-lo. Mas por um certo momento eu me distraí, me ocupei com outras coisas e esse prisioneiro fugiu. Então, o que devo fazer a mim? O que deve ser feito a mim? E o rei diz: o que você acha que deve ser feito a você? E o profeta responde: eu devo morrer, porque eu não cumpri a ordem do meu senhor. Então o rei Acabe responde para ele: tá aí a sua sentença, você mesmo se julgou. Nesse momento, o profeta arranca a tala do rosto dele e Acabe reconhece que é um profeta. E ele fica muito assustado nesse momento e diz: o que quer dizer isso? Por que você está fazendo isso? Então, no verso 42, o profeta responde dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que eu havia posto para a destruição, e a tua vida será em lugar da vida dele, e o teu povo em lugar do seu povo. No último verso 42 diz: e foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Amém, glórias a Deus. E para nós, irmãos, fica a lição desse capítulo longo, um texto bem extenso, muito detalhado. Um disse, outro disse, um fez, outro fez. Mas para nós fica a lição do verso 10, do verso 11 e do verso 42. O primeiro é aquele onde o rei se gaba, o rei da Síria se gaba, falando: olha, eu vou aniquilar vocês. O rei de Israel responde: não cante vitória antes do tempo. E lá no final, o Senhor diz: porque não me obedeceu, porque não matou o inimigo que eu entreguei nas tuas mãos, então vai ser a sua vida, pela vida dele, o seu povo, pelo povo dele. Aqui o Senhor quer nos deixar uma lição tão importante. Primeiro, irmãos, humildade. Nós devemos sempre ser humildes. Jesus Cristo foi o modelo de humildade para a gente do momento em que Ele nasceu até o momento da morte de Jesus Cristo. Ele nos deixou a humildade e a obediência. São duas qualidades que nós sempre devemos imitar a Cristo. Sermos humildes, sermos obedientes ao Senhor. Essa é a lição desse capítulo. Primeiro, sermos humildes, não sermos soberbos, não nos acharmos donos da situação. Depois, sermos obedientes. O Senhor havia dado uma ordem, deveriam matar aquele inimigo,
E Acabe, o rei, desobedeceu ao Senhor, deixando o inimigo dele livre. Então, que nós tenhamos a sabedoria de sermos humildes e obedientes ao Senhor. Glórias a Deus. E nessa mesma comunhão, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse ensinamento? Então, feche os teus olhos e sinta no seu coração a alegria e a gratidão pelo estudo de hoje. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua graça, pela tua benevolência, por estar junto conosco, Senhor, e nos trazer essa lição tão importante do capítulo de hoje. Nós vamos te pedir assim, Senhor, nos dê um entendimento, abra nosso coração e abra também, Senhor, a nossa mente para que nós possamos reter, Pai, a tua palavra, para que possamos, Pai, seguir o exemplo do teu Filho, nosso amado Jesus Cristo, para que possamos, Pai, melhor te servir a cada dia. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Estou muito feliz de nós termos retornado com o nosso estudo. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.